livro de Jazar, um texto apócrifo repleto de detalhes intrigantes, a história de Jacó e Esaú ganha novos contornos, cheios de mistérios e revelações impactantes. É uma narrativa de rivalidade, destino e intervenção divina que complementa a versão tradicional descrita no Gênesis. Tudo começou antes mesmo dos irmãos nascerem. A luta no ventre de Rebeca não foi apenas física. Segundo algumas tradições, foi uma disputa espiritual. Jacó e Esaú simbolizavam duas forças opostas: o espiritual e o material, o divino e o terreno. No livro de Jazar, essa luta foi interpretada como uma batalha ancestral entre o bem e o mal. Jacó, ao agarrar o calcanhar de Esaú, teria demonstrado sua vocação para tentar corrigir o caminho do irmão, mesmo antes de nascer. O livro de Jazar descreve Esaú como alguém que não apenas caçava animais, mas também pessoas. Ele era um guerreiro implacável e muitas vezes usava sua força para oprimir outros povos. Sua batalha contra o rei Nimrod é especialmente intrigante. Nimrod, que já era visto como um arquétipo de rebelião contra o Altíssimo, carregava um traje mágico que, segundo tradições, dizem ter sido feito por Deus para Adão. Disse que esse manto dava a Nimrod autoridade sobre as feras e os homens. Esaú, ao matá-lo, tomou o manto e, segundo algumas versões, passou a usá-lo para ampliar seu domínio, mas também para desafiar o destino que ele acreditava ter sido roubado por Jacó. Enquanto Esaú se voltava para o mundo material, Jacó buscava o espiritual. Mas sua jornada não foi simples. No livro de Jazar, Jacó é mostrado como um jovem que, apesar de pacífico, tinha uma astúcia estratégica incomum. Ele sabia que a bênção da primogenitura era mais do que riquezas. Era a aliança divina de Deus com Abraão, algo que moldaria toda a história da humanidade. O episódio do prato de lentilhas é carregado de simbolismo. As lentilhas, na tradição judaica, são associadas ao luto, sugerindo que Jacó estava sepultando o destino material de Esaú e assumindo o papel espiritual de líder das futuras tribos de Israel. Também nos é relatado no livro de Jazar, a trama para Jacó receber a bênção de Isaque é detalhada. Rebeca não age apenas como uma mãe protetora, mas como alguém guiada por visões proféticas. Ela sabia que Esaú não estava destinado a continuar a linhagem espiritual de Abraão e Isaque, pois seu coração estava voltado para o poder terreno. A cena é narrada com tensão. Jacó, temendo ser descoberto, hesita, mas Rebeca insiste. Isaque, ao abençoar Jacó pensando que era Esaú, fala palavras que se cumprem na vida de Jacó e de seus descendentes. É como se, mesmo enganado, ele estivesse sendo guiado. O livro de Jazar também nos mostra que Esaú não apenas jura matar Jacó, ele começa a formar alianças para se vingar. Ele procura Ismael, irmão de Isaque e patriarca dos árabes, para planejar a morte de Jacó. Essa aliança entre Esaú e Ismael é vista como o início de uma rivalidade histórica entre seus descendentes e os de Jacó, que continua a impactar o mundo até hoje. A fuga de Jacó não foi apenas para salvar sua vida, mas também para se preparar para o destino que o aguardava. No caminho, ele tem uma das experiências mais misteriosas da narrativa: a visão da escada celestial. No livro de Jazar, essa escada não era apenas uma visão, mas uma mensagem direta de Deus, confirmando que Jacó era o escolhido para continuar a aliança. A escada, com anjos subindo e descendo, representava a conexão entre o céu e a terra, e também os desafios e as bênçãos que Jacó enfrentaria. Mais tarde, ele luta com um ser celestial, muitas vezes interpretado como o próprio anjo do Senhor, e recebe o nome Israel, que significa aquele que luta com Deus. Quando Jacó retorna, anos depois, ele sabe que terá que enfrentar Esaú. O livro de Jazar descreve Esaú chegando com 400 homens, pronto para destruir Jacó e seus familiares. Mas Jacó, agora fortalecido espiritualmente, se prostra diante de Esaú, reconhecendo sua força, mas também demonstrando humildade. Há relatos de que no momento do encontro, os anjos que haviam acompanhado Jacó se manifestaram, criando uma aura de temor ao redor dele.
Esaú, que vinha cheio de ódio, teria sentido sua raiva se dissipar, como se o Espírito do Todo-Poderoso tivesse suavizado seu coração. Eles se abraçam e o momento é visto como uma reconciliação simbólica. O traje de Nimrod, por que Esaú o desejou tanto? Esse objeto teria realmente influenciado seus atos violentos, ou ele era mau por natureza? Apesar da reconciliação com Jacó, ele permaneceu focado no mundo material, fundando Edom, uma nação que se tornaria uma das maiores inimigas de Israel. E você, o que pensa sobre tudo isso? Me diga nos comentários abaixo se você conhecia essa história. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E se gostou desse vídeo, veja também este acima, para complementar ainda mais seu entendimento. Pois eu vou ficando por aqui e você fique curioso e continue explorando, pois nos vemos no próximo Relatos. Tchau!